e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E para encerrar todos juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus, amém? Curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, amado Deus, e é com muito que estarmos mais uma vez reunidos na Tua santa presença, e é com muito temor e tremor que nós nos colocamos perante Ti, para Te cultuar. Não somos nada e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Não somos nada sem o Senhor, Pai. Não somos nada sem a Tua bondade, sem a Tua graça e a Tua misericórdia. Portanto, nós queremos agora pedir a Tua graça e a Tua unção. Quando lemos a Tua palavra, que o Senhor dê-nos olhos prontos, ouvidos que realmente escutam e um coração atento, pronto para discernir, para compreender e para guardar cada palavra que vier da parte do Senhor ao nosso coração. Que como Maria nós possamos guardar todas as coisas do nosso coração e assim vivermos continuamente a Tua vontade em nossa vida. Abençoa-nos nesse dia e sempre, como tens feito a cada dia, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, graças a Deus. Por favor, sente-se em nome de Jesus. Temos aprendido nesse mês de setembro que a igreja é a família de Deus, e não nos cansamos de enfatizar isso, porque Deus tem sim uma família, e a família de Deus é a igreja. Sou eu, é você. A família de Deus é a igreja, mas não a igreja institucional, a denominação, mas são as pessoas que foram salvas, regeneradas, resgatadas de seus pecados, transformadas pela graça de Deus e agora vivem uma vida liberta para a glória do Senhor. E como igreja, como família, a igreja é o cenário da manifestação da graça de Deus. É por meio da igreja que a multiforme, e não só a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. E não somente a multiforme sabedoria de Deus, mas também a multiforme graça de Deus. O que isso significa? Que a igreja é o palco da atuação da graça de Deus. Irmãos, eu não tenho esperança nenhuma fora do reino de Deus. Eu não tenho esperança que o mundo melhore devido a um determinado sistema econômico que o país adote. Não tenho esperança que o mundo melhore devido a uma teoria educacional que o país adota. Não tenho esperança que o mundo melhore devido a uma filosofia que o mundo criou. Nada disso. Se alguma coisa boa alcança o mundo, se alguma coisa boa há de transformar a sociedade para melhor, ela deve começar daqui para lá e não de lá para cá, porque a igreja sim, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo do reino de Deus, é sal, é luz, é fermento, é o cenário onde Deus manifesta a sua graça, seu poder, transformando, curando, regenerando pessoas para que lá fora
eles possam fazer a diferença e serem de fato instrumentos de Deus no mundo. Mas por ser família de Deus, por a igreja pessoa, igreja corpo, igreja organismo, ser família de Deus, ela precisa saber ser família de Deus. Porque isso é tão importante. Sim, vou repetir, a igreja precisa saber ser mais uma família que não sabe ser família. Há famílias que parecem mais um bando de egoístas vivendo juntos. Há divisões, há problemas constantes, os pais não se entendem, os filhos não se compreendem. É uma verdadeira celeuma de problemas, de intrigas, de divisões, de adversidades. E há comunidades, infelizmente para nossa vergonha, que também se assemelham a isso, a um bando de pessoas que se reúnem, mas que estão mais divididas do que unidas, e que não aprenderam a ser família de Deus. Por isso, a gente deve se perguntar, o que Deus espera de nós? O que Deus espera da Igreja Batista no Bela Vista? E quando eu falo da Igreja Batista no Bela Vista, compreenda que eu não estou falando do templo, daquele nome, da instituição, porque a igreja só existe porque nós existimos. No momento em que você e eu não existirmos mais, não existirá mais igreja. Igreja não é um rótulo, igreja não é uma instituição, igreja não é um clube, são pessoas que foram encontradas, resgatadas, regeneradas por Jesus e agora vivem para a glória de Deus. Então, a gente se pergunta, o que Deus espera de nós, como Igreja Batista no Bela Vista? O que Ele espera, que tipo de família Ele quer que nós sejamos? E que tipo de família nós ainda não somos? Como a Igreja de Jesus aqui no Bela Vista, como família, a de igreja que Ele quer que sejamos. É por isso que hoje nós queremos pensar sobre isso, a família que Deus quer que você e eu sejamos. E aí, para a gente compreender isso, nós precisamos ir lá para o livro de Atos, capítulo 2, que nós acabamos de ler. Atos capítulo 2 descreve o momento da gênesis prática da igreja. Descreve um momento inicial, quando aquela igreja, nascida da cruz do Calvário, ali em Jerusalém, começa a viver os seus primeiros dias. E que tempos, irmãos, que tempos gloriosos, sobre os auspícios e para a direção dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres, e principalmente guiados pela poderosa unção do Espírito Santo sobre o corpo. Aquela igreja dá para nós um quadro vivo, um quadro dinâmico da família que Deus quer que sejamos. Não que a igreja da Bíblia e que a igreja de Atos seja uma igreja perfeita. Nós não temos essa visão romântica, não, porque na verdade eles também eram pecadores, e eles erraram algumas vezes, e eles se equivocaram algumas vezes, porque eram pecadores como nós, mas era uma igreja que tinha uma identidade, muito consciente do que eles eram, do que eles significavam no plano, no projeto salvo, exemplo, Deus. E como igreja, eles dão para nós esse grande exemplo, esse grande quadro vivo da família que Deus quer que sejamos. E Lucas, que tinha um quê, tanto de escritor como de historiador, ele traça para nós de um modo tão claro as marcas da família que Deus quer que sejamos. Ele marca para nós, ele deixa para nós essas marcas. Na verdade são 4 marcas que a igreja de Jesus precisa ter e demonstrar como família de Jesus. Quais são essas marcas? O que aqueles irmãos tinham que nós não temos? O que eles tinham que nós precisamos ter? O que eles eram que nós precisamos ter, que já é crer? Ali está o nosso modelo. É importante para você que já é crente, para você que já é membro da igreja,
fazer essa reflexão como igreja. E é importante para você que ainda não é membro da igreja, para você que ainda nem crente é, compreender que esta igreja leva muito a sério ser igreja de Deus. Nós não brincamos de ser igreja, não estamos brincando de ser religiosos, não estamos brincando, nós levamos muito a sério ser igreja de Deus. Então vamos ver, primeiramente, a família que Deus quer que sejamos é uma família edificada na palavra. Veja comigo logo o verso 42, o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja do Novo Testamento, a igreja viva, a igreja que Deus quer que sejamos, a família que Deus quer que sejamos, é uma família fundamentada na palavra de Deus. Eu reafirmo para você que como igreja de Jesus, nós não temos nenhuma outra fonte de autoridade. Se não está escrito aqui, e mais do que isso, se não está corretamente interpretado de acordo com a própria palavra de Deus, então não é verdade para nós. Cremos no que a Bíblia diz que nós devemos crer, vivemos de acordo com o que a Bíblia diz que nós devemos viver, somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser, e esperamos ser tudo aquilo que a Bíblia diz que ainda nós seremos. A nossa fonte de autoridade não é a palavra do pastor, do profeta. Nossa fonte de autoridade não é a palavra do Papa. A nossa fonte de autoridade é as Escrituras Sagradas. Foi isso que a Reforma Protestante deixou bem claro na expressão sola Scriptura, que significa que somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. E no Novo Testamento nós vemos uma igreja que perseverava, uma igreja que ouvia, uma igreja que era nutrida pelo ensino dos apóstolos. E eles tinham a palavra revelada de Deus, de seus lábios emanavam a revelação do céu, tanto interpretando o antigo como acrescentando. Eles eram autênticos apóstolos de Jesus, e não esse pessoal que hoje em dia se chama apóstolo fulano, apóstolo não existe mais, irmãos. Apóstolos é somente restrito àqueles 12 irmãos que Deus escolheu, que Jesus escolheu. Só existem apóstolos na Bíblia. Hoje existem pastores, hoje existem mestres, hoje existem evangelistas, mas apóstolos, aqueles que tinham autoridade espiritual sobre a igreja para ensinar, para educá-la e até para acrescentar ao Antigo Testamento, esses não existem mais. A igreja apostólica, a igreja bíblica é uma igreja fundamentada na palavra de Deus, fundamentada na verdade de Deus. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, que vivia sob a autoridade do Espírito Santo, mas era uma igreja que pensava. Irmãos, coloque uma coisa na sua cabeça: espiritualidade não é incompatível com a razão. Como diz o próprio John Stott, crer é também pensar, crer também é também raciocinar. Deus nos deu uma cabeça sobre os nossos ombros para a gente pensar. É uma tristeza ver as pessoas caindo em cada conto da carochinha. É uma tristeza ver as pessoas fazendo tolices, quando um sujeito qualquer abre uma Bíblia e interpreta de qualquer maneira e sai dizendo bobagem, asneiras, e as pessoas saem crendo, porque elas não são capazes de pensar por si próprias. Elas não são capazes de ler esse livro, de alimentar suas almas e de confirmar se o que estão ouvindo de fato é a verdade da palavra de Deus. Alguns dizem: não, pastor, mas eu não vou estudar, porque se eu estudar, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Que tolice! Mais uma interpretação equivocada. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais espiritual eu fico. Quanto menos eu leio a palavra, quanto menos eu estudo a palavra, mais ignorante eu fico quanto à verdade de Deus. Jesus disse assim: vocês erram, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o
poder de Deus. Hoje a gente vê as pessoas sendo manobradas, conduzidas tal como ovelhas ingênuas, levadas a fazer uma série de coisas absurdas, em nome da fé, em nome da religião, simplesmente porque elas não sabem olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia e pensar por si mesmas. Elas precisam receber tudo pronto, mastigado. É mesmo uma certa preguiça mental da parte de todos os nossos dias. Crer é também pensar. E os apóstolos, eles edificavam a igreja na palavra. A igreja perseverava na palavra de Deus. A palavra de Deus deve fundamentar a fé da igreja, no sentido de dizer o que é que ela deve crer e aquilo que ela não deve crer. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus deve fundamentar a nossa vida prática, porque uma fé correta conduz a uma vida correta, uma fé equivocada conduz a uma vida equivocada. Na linguagem teológica é assim: ortodoxia leva a heresia, mas uma heterodoxia leva a uma heteropraxia, uma heresia. Por isso que nós temos que alimentar como igreja a nossa vida espiritual e a vida da igreja. Há muitos irmãos que desprezam o estudo, que desprezam a palavra, ou que desprezam o estudo mais aprofundado da Bíblia, imaginando que isso é incompatível com uma vida espiritual. Na verdade, os apóstolos não pensavam assim, e a igreja não pensava assim. A família que Deus quer é uma família sólida, irmãos, sólida na palavra, que não anda se iludindo por tudo que ouve. Cristãos bereanos que conferem, que investigam se de fato está corretamente interpretado e é a verdade de Deus. Quantos dissabores, quantas angústias, quantas tristezas poderiam ser evitados ou evitadas se as pessoas simplesmente fundamentassem sua fé mais na palavra e não em contos e não em lendas. Hoje em dia nós testemunhamos no Brasil o que nós chamamos de igreja brasileira. Igreja brasileira não é a igreja de Cristo no Brasil, é uma espécie de religião brasileira que tem se firmado a partir da junção de 3 elementos: catolicismo, evangélicos e também espiritismo. Muitas ditas igrejas evangélicas, na verdade, são uma expressão desse misticismo e dessa mistura de crenças. O mesmo sujeito que abre uma Bíblia é aquele que dá para você um copo d'água abençoado e sagrado, mágico, que você vai levar para casa e tomar para poder abençoar você. O mesmo sujeito que diz abrir uma Bíblia é o sujeito que abençoa uma lâmpada e dá para você levar para sua casa, para você estar no bocal e abençoar a sua casa quando ela estiver acesa. Isso é misticismo, isso não tem nada de cristianismo. Isso na verdade são elementos místicos que vêm lá do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. São elementos mágicos que não fazem parte essencialmente da Bíblia Sagrada, mas as pessoas creem. Por quê? Primeiro, elas são ignorantes quanto à palavra de Deus, e segundo, elas se agarram a qualquer coisa que lhes dê esperança. Compreenda, meu querido irmão, como igreja de Jesus, a igreja tem que ser sólida na palavra, conhecer as escrituras. O crente tem que buscar conhecer a palavra de Deus, alimentar a sua alma e saber o que crer, e ter condições de defender aquilo em que ele crê. Em segundo lugar, uma segunda marca da igreja, da família que Deus quer que sejamos, é uma família alicerçada na comunhão. Leia comigo, por favor, o verso 44, vamos lá. Todos os que creram. Naqueles primeiros momentos eram mais de 3.000 pessoas, gente de todas as classes sociais, pobres, ricos, nobres, escravos, pessoas comuns,
creram em Jesus, através da pregação dos apóstolos. E o que aconteceu? Eles estavam juntos, eles se reuniam, eles se encontravam, eles compreenderam que ser igreja é estar junto, ser igreja é estar em comunhão, ser igreja é viver uma vida em comum. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para o verso 44, na outra tradução, ela diz assim: todos que criam estavam juntos e unidos. Estavam juntos e unidos. Ele faz a tradução do texto para mostrar que os que creram sentiam uma extrema necessidade de estar junto. Isso nos ensina claramente uma grande verdade: que ser da família de Deus, ou que ser família de Deus, inevitavelmente nos suscita em nós o desejo de estar junto com outros. Que cristãos solitários não existam, que ser cristão é andar junto, porque as ovelhas de Jesus, elas sempre andam juntas. A igreja é a família que abraça as pessoas, que as acolhe em seu seio, e que essas pessoas juntas, com as suas mais distintas peculiaridades, com suas idiosincrasias, elas estão juntas e elas estão unidas. Se há uma coisa que deve marcar a igreja de Jesus em todo o tempo, é a unidade. A unidade de propósito, a unidade de amor, a unidade de serviço. A igreja tem que preservar a sua unidade, porque famílias divididas não prosperam. Famílias fragmentadas por picuinhas, por brigas, por fuxico, por grupinhos, não vão para frente. Famílias assim não representam a família de Deus. O apóstolo Paulo censurou severamente os irmãos de Corinto, porque lá houve isso. Aconteceu que alguns irmãos desenvolveram um certo espírito faccioso, e uns diziam assim: eu sou discípulo de Paulo, e outros diziam assim: não, eu sou discípulo de Apolo, e outros diziam assim: eu sou discípulo de Pedro, e outros dizem: eu nenhum deles, eu sou de Cristo. E Paulo escreveu dizendo: por acaso Cristo está dividido? Quem foi que morreu por vocês? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Apolo? Parem com isso. A igreja de Jesus tem que estar unida. Todos os nossos atos devem corroborar para a união, para a integração da igreja, e não para a sua desintegração. Há pessoas que muitas vezes agem, se comportam e muitas vezes se permitem ser usadas pelo inimigo para ser instrumento de desintegração, de desunião no seio da igreja. Pessoas que semeiam intrigas, pessoas que semeiam fofocas, pessoas que semeiam críticas à igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus, a família de Jesus não pode ter isso. A família de Jesus tem que estar junto e unido, como diz a palavra de Deus. Isso se chama comunhão. A palavra bíblica no Novo Testamento para comunhão é koinonia, e significa essa integração espiritual que os crentes têm uns com os outros. Ser discípulo de Jesus, ser igreja, é andar em conjunto, em unidade, em união. Ser comunhão é andar juntos. Você está junto? Estamos juntos ou não? Juntos em quê? Primeiro, juntos na mesma fé. Temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, diz o apóstolo Paulo. Está junto no amor, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se importando uns com os outros. Ser igreja é andar juntos no serviço, colocando aquilo que nós temos e somos a serviço de Deus. Pertencer ao corpo de Cristo não é apenas assistir cultos, mas é dizer assim: o que eu posso fazer para o meu Deus? O que Deus pode usar de mim para o seu corpo, para o seu reino? Eis aqui as minhas mãos, os meus pés, a minha profissão, os meus talentos. É andar junto, é viver junto no serviço, e também nas tribulações, compartilhar a vida uns com os outros. Irmãos, a gente tem que compreender que ser igreja
é andar junto também nos problemas. A igreja deve ser o lugar, deve ser a família onde a gente se abre, onde a gente compartilha, onde a gente abre o coração uns para os outros, onde a gente confessa os pecados uns aos outros, onde a gente é curado uns pelos outros. Famílias que vivem só naquele relacionamento superficial. Ei, tudo bem? Domingo à noite, eu olho daqui, está todo mundo com cara de domingo feliz. Mas eu sei que a maioria de vocês, ou talvez todos, chegaram aqui com algum tipo de problema, com alguma dificuldade, alguns talvez até asfixiados de alma, de mente, angustiado com o problema que tem que enfrentar, com o problema que está enfrentando amanhã, com suas dificuldades familiares. Deus sabe de tudo isso, mas a maioria das pessoas resistem em achar que igreja é só simplesmente assistir um culto, pegar alguma coisa e ir embora. Não, é viver em comunhão, protegendo uns aos outros, abrindo o coração uns para os outros, ajudando uns aos outros. Não tenha para de procurar a mim, pastor Manuel, Maria Antônia ou qualquer outro líder da igreja para conversar. Não tenha vergonha de mandar uma mensagem no WhatsApp: irmão, ora por mim, eu estou passando por esse problema. Não se intimide em dizer que você está passando por dificuldade, porque o estranho não é você não compartilhar, o estranho é você não compartilhar porque acha que as pessoas vão achar que você passa por problemas. Quem não tem problema tira a primeira pedra. E ser igreja é mais comparado a um bando de enfermos que juntos curam-se uns aos outros mutuamente. Eu sei que alguns de vocês muitas vezes procuram pessoas e desejam ter pessoas que possam ouvir suas angústias, suas dores. Procurem. Os pequenos grupos que nós vamos implantar a partir do mês de outubro fornecem esse ambiente seguro para pessoas certas ouvirem os seus problemas, ouvirem as suas dificuldades, abrirem o coração uns pelos outros, uns aos outros, e serem curados uns pelos outros. Isso é comunhão. Comunhão não é fingir que está tudo muito bem, cada um vivendo caladamente, silenciosamente sua angústia. Estamos aqui para carregar o fardo uns dos outros. Isso é ser igreja. Senão, a gente vira clube religioso e menos igreja. Comunhão é andar juntos na generosidade, no partir do pão, compartilhando aquilo que nós temos de sobra, aqueles que não têm, compartilhando aquilo que Deus nos deu de sobra, para a gente dar para aqueles que não têm, para aqueles que têm falta. À medida que Deus abençoa a mim, abençoa você, o propósito das bênçãos de Deus não é aliciar o nosso ego e dizer o quanto nós somos preferidos do Papai do Céu. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para que a gente possa ser instrumento de bênçãos na vida dos outros. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos, na medida do possível, ajudar os que têm necessidades, a começar pelos da família da fé. É incrível como muitas vezes nós nos esquecemos da generosidade, ou nos esquecemos ou evitamos ser generosos. E a Bíblia diz que no Novo Testamento a igreja vendia os seus bens, suas propriedades e repartiu entre eles. É fato histórico que aquela atitude altamente altruísta depois gerou um problema sério para a igreja, porque em pouco tempo a igreja inteira foi preciso uma crise financeira, todos ficaram pobres. Foi preciso Paulo trazer da Europa, de Corinto, da Grécia, de Éfeso, ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém. O princípio não é nos despirmos de tudo, o princípio é compartilhar o que temos com os outros. Ajudar o meu irmão que está desempregado, ajudar a minha irmã que está passando por um problema de saúde, com medicamentos, com uma consulta. Irmãos, isso é ser família, porque família é cuidar uns dos outros. Senão, cada um vivendo por si, somos um bando de egoístas fingindo que servem a Jesus. E, em último lugar, comunhão é andar juntos nos mesmos propósitos de vida. Ser igreja é andar nessa direção aos planos de Deus e somar, não dividir. Cristãos, após de andarmos juntos e amarmos uns aos outros,
Não há cristão solitário, não há cristão solitário, não há cristão sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Há muitas pessoas que dizem assim: eu não quero saber de igreja porque eu sou a igreja. E querido, deixa eu te dizer, você não é igreja sozinho. Você só é igreja quando está no corpo. Sozinho, você é só um solitário, ignorante e arrogante. Mas quando estamos juntos, somos igreja, porque a igreja é o rebanho de Jesus. Amém ou não? Em uma terceira marca da igreja de Jesus, é que a família que Jesus quer que sejamos é uma família fortalecida na adoração prazerosa. Leia comigo também Atos 42, verso 46. Diz assim: diariamente diz o texto que a igreja diariamente, ela se reunia onde? 2 espaços, no templo e de casa em casa. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições, louvando a Deus. A igreja do Novo Testamento não era um programa de domingo à noite, irmãos. Aqueles irmãos eram crentes 24 horas. Aqueles irmãos não eram crentes somente no domingo à noite, eles eram crentes integralmente. Todos os dias eles se congregavam, eles estavam juntos, às vezes no templo, às vezes nas casas. Uma coisa que nós temos que entender é que nós não somos crentes de final de semana, nós somos crentes todos os dias, que os nossos lares, que as nossas casas não são apenas o nosso espaço de descanso e de recuperar as nossas forças. As nossas casas também precisam estar a serviço de Deus, estar a serviço do reino de Deus. Precisamos abrir as portas da nossa casa para que ela também seja um espaço onde Deus manifeste sua graça e seu poder na vida dos outros e na nossa vida também. E os pequenos grupos multiplicadores são esses instrumentos de Deus. Quando eu abro a minha casa e agrego um grupo de irmãos e a gente se encontra pelo menos uma vez por semana, orando, adorando a Deus, falando do amor de Deus para as pessoas, eu transformo o meu lar para além do meu descanso. Eu permito que Deus seja Senhor da minha casa, não apenas para eu descansar, mas também para ela ser, o meu lar ser um instrumento da graça de Deus. Os crentes se reuniam nesses 2 espaços, no templo, onde eles iam adorar a Deus, e embora ainda fosse o templo judaico, eles iam para adorar e para proclamar o Senhor, mas o espaço privilegiado era os lares, onde a adoração informal, espontânea, alegre, festiva fluía. Será que você pode abrir a sua casa para Deus? Será que a sua casa, o seu lar, pode ser um lugar de extensão da igreja? A minha casa precisa ser uma extensão da igreja, porque a igreja sou eu. A igreja não é esse templo. Onde eu estou, eu sou igreja lá na universidade, eu sou igreja lá no meu trabalho, eu sou igreja onde quer que eu esteja, e dentro da minha casa sobretudo. A igreja do Novo Testamento era uma comunidade vibrante, dinâmica, de uma adoração alegre. Ela experimentava uma adoração formal, uma adoração requintada no templo, mas uma adoração dinâmica e viva nos lares e nas casas. E é isso que significa: os cultos da igreja precisam ser ao mesmo tempo reverentes, como é aqui, reverentes e alegres, mas ao mesmo tempo precisam ser festivos, alegres e dinâmicos. Os cultos da igreja precisam ser requintados, como é o ambiente da grande congregação, mas ao mesmo tempo precisa ser mais flexível, mais dinâmico, como é o ambiente
da casa. O culto da igreja deve nutrir a minha fé, deve nutrir a sua fé, deve trazer paz ao nosso coração. E isso acontece quando o culto é o ambiente aprazível, onde orações sinceras são elevadas, onde cânticos inspiram nossa alma, onde Deus manifesta a sua graça e onde a palavra de Deus se revela e revela a face de Deus para nós. Assim, a adoração é uma marca extremamente importante, a adoração reverente e alegre da igreja de Deus. É interessante, fazendo aqui um parêntese, Mateus, que se criou na igreja Batista do Bela Vista desde criança, e depois que a irmã Alma partiu para a glória, ele foi embora para Brasília, e vinha comigo ali no carro. Quando ele chegou, dobramos na esquina, ele olhou para a igreja, ele fez assim um suspiro, ele disse assim: pastor, você não sabe quanta saudade eu tive da minha igreja, quanta saudade eu tive da minha igreja. Por que, Mateus? Pastor, porque eu já assisti culto em tantas igrejas, congreguei em tantas igrejas, com todo respeito às outras, mas assim, aqui na nossa igreja parece que é tudo organizado, mas a palavra que eu usei foi essa mesmo, mas requintado, preparado de maneira coerente para abençoar a vida das pessoas. Porque a igreja tem que ser isso, tem que oferecer essa adoração que deve alimentar a mente e o coração, não só as emoções. E a última, para a gente terminar, a quarta marca da família que Deus quer que sejamos é uma família multiplicada pela evangelização contínua. Leia comigo o restante do verso 47, diz: louvando a Deus com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O texto nos diz que à medida que eles iam assim vivendo como família, Deus ia acrescentando os salvos. Deus ia salvando vidas à medida em que a evangelização passou a ser algo fundamental na vida da igreja. Irmãos, evangelização não é uma campanha que a gente faz, não é um programa de fim de semana. A gente pode fazer isso também, mas a evangelização é um jeito de ser, é um modo de viver. A igreja do Novo Testamento não marcava o dia para os irmãos irem evangelizar. Pelo contrário, todo dia era dia de evangelização. Eles evangelizavam 24 horas, eles falavam do amor de Deus, mas eles não eram aqueles crentes chatos que a todo tempo assassinavam as pessoas com palavras. Não, eles viviam a graça de Deus de diversas maneiras. A evangelização na família de Deus deve ser contínua, todos os dias, mas através de 3 coisas. Primeiro, do testemunho diário. À medida que as pessoas vão vendo você, o seu modo de viver lá no seu trabalho, você no seu modo de viver lá no seu bairro, no relacionamento com as pessoas, elas vão ver algo diferente em você. Evangelizar é sobretudo compartilhar a vida, é dizer: eu era cego e agora vejo. É viver de tal modo que as pessoas vejam Cristo em nós, anônimos daquele. E as pessoas de Jerusalém olhavam para Pedro, olhavam para os anônimos daqueles 3.000 que se converteram, e viram naquelas pessoas a presença viva de Jesus. De modo que quando Pedro e João testemunhavam perante o sinédrio com tanta intrepidez e ousadia, alguém disse assim: esses não são pescadores do mar da Galileia? Como é que falam com tanta coragem? Alguém disse assim: é porque eles estiveram com Jesus. As pessoas viram Jesus naqueles irmãos. Queridos irmãos, o que as pessoas veem em nós? O que as pessoas veem em mim, lá no meu trabalho, lá na universidade, lá no meu bairro, lá no meu condomínio? O que as pessoas veem? A evangelização é contínua à medida que nós produzimos um testemunho vivo da graça de Deus onde quer que estejamos. Em segundo lugar, a evangelização é contínua, ela é compartilhada quando compartilhamos a mensagem do Evangelho. Não basta apenas a gente viver, é preciso pregar também. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus.
Quando eu me converti, quando um amigo meu se converteu na empresa onde a gente trabalhava, ele ficava continuamente falando do amor de Jesus para mim, ao mesmo tempo que eu observava o que Deus tinha feito na vida dele, as transformações que Deus havia operado na vida dele. Mas é preciso falar, é preciso orar, é preciso clamar. Você quer que seu pai, seu parente, sua mãe, seus irmãos, alguma pessoa, amigo seu se converta? Ore, mas também fale. Como disse Paulo, como disse Deus a Paulo em Corinto: fala e não te cales. Testemunho que à medida que as palavras de Deus ouvindo, as suas palavras não serão suas palavras, serão palavras de Deus poderosas em Deus para quebrar resistências e barreiras para a glória de Deus. Amém? E em último lugar, a evangelização é contínua através da demonstração da compaixão e da graça de Deus. Nós evangelizamos quando ajudamos, nós evangelizamos quando nossas mãos são mão de Deus para abençoar as pessoas, nós evangelizamos quando nós nos importamos com os outros, nós evangelizamos quando nós nos envolvemos com as pessoas no sentido de amá-las e de ajudá-las. Nós precisamos entender que aquela igreja de Jerusalém era uma igreja que se importava com os pobres, e os pobres, à medida que eram amados, eram atraídos o pão, mas por Jesus, pela mensagem que aqueles irmãos pregavam. A igreja de hoje é uma igreja que fala muito, mas que faz pouco. A igreja de hoje é uma igreja que promete muito, mas cumpre pouco. Evangelizar é compartilhar a nossa vida e aquilo que nós temos e somos com os outros. Demonstração de amor e bondade, não apenas para que elas sejam salvas, o que já é muito, mas também para que vejam em nós que o Cristo que habita em nós tirou o nosso egoísmo, o nosso individualismo e nos ensinou a se importar com pessoas. A igreja é uma comunidade que se importa com o mundo. Por incrível que pareça, há muitas comunidades que parece que nem vivem na terra. O mundo está explodindo de violência, problemas de todo tipo, de pessoas em seus diversos sofrimentos, e a igreja só pensando no céu. Devemos pensar no céu? Sim, vamos pensar no céu, mas nossos pés ainda estão na terra. E estar na terra significa se preocupar com pessoas, com gente real, com gente que sofre. E evangelizar é compartilhar. A igreja, à medida que amava, que adorava, que ajudava, aí diz o texto que nós acabamos de ler, que a cada cento o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Meus irmãos, é hora de a gente terminar. Esta é a família que nós temos sido, essa é a família que nossa igreja tem sido.